Fala galera, beleza? Bora começar então aula 7, álcool, fenol, éter e haletos orgânicos, tá bom? Lembrando galera que essa aula a gente já viu, né, ano passado, quem não viu tá vendo agora, tá? Então, bora lá começar. Primeiro de tudo a gente tem a primeira função. A primeira a gente já foi, que foi o hidrocarboneto. A segunda agora que a gente conhece é o álcool. Nada mais é que um composto que apresenta um ou mais grupos de hidroxila. Pedro, mas o que é hidroxila? Pedro, não estou entendendo o que é hidroxila. É esse carinha aqui, ó. Esse OH, tá? Esse cara aqui representa o álcool, tá bom? Beleza? Esse mesmo álcool que a gente bebe aí na rua, tá? Então, vamos embora. Então, temos aí álcools no dia a dia, tá? Eu tô colocando nessa forma, tá? Falo da função, boto no dia a dia, aí eu volto para a função, beleza? Show? Bora lá. Álcools do dia a dia. A gente tem aqui o metanol, tá? Metanol tem essa estrutura aqui. Como que é essa estrutura do metanol? Met só tem um carbono. An só tem ligações simples. Ol, porque é um álcool, beleza? Então todo álcool vai terminar com ol, beleza? Já um spoiler para vocês. Então o metanol, tá? Ele é conhecido por constituir matéria-prima de polímeros, tá? Polímeros, que a gente já viu, são plásticos, tá bom? Então, alguns plásticos necessitam a presença de álcool, beleza? Principalmente do metanol para a constituição, tá? É utilizado como solvente na obtenção de produtos farmacêuticos, tá? É usado em combustíveis, em motores de alta explosão, né? Então temos aí alguns tipos de carro que utiliza, alguns tipos de carro e alguns tipos de avião que utiliza o metanol, tá? E ele é extremamente tóxico, tá bom? Beleza? Ele é um dos mais tóxicos de todos os álcools. Lembrando que todo álcool é tóxico, beleza? Então só deixar esse ponto bem claro para vocês. Temos o outro álcool bem conhecido da gente, é o etanol. O etanol ele é preparado em laboratório por hidratação ou por fermentação aeróbica de açúcares ou de cereais. Essa fermentação aeróbica a gente conhece que é na produção aí de combustível, de um biocombustível que a gente conhece, que é o etanol aí que a gente conhece na rua, beleza? Então, temos aí, por fermentação aeróbica, temos o açúcar e os cereais. Tá? Por hidratação, a gente utiliza para desinfecção dentro de casa. Então, a gente utiliza aqui ó, o álcool hidratado, que a gente conhece como ácido etílico. Tá? Álcool hidratado significa que é um álcool que eu adicionei o quê? Água. Beleza? Álcool hidratado. Temos aqui a questão de outro álcool, bonitinho. Então, vamos lá na diferença de um anidro para um hidratado. O anidro ele tem 99,3% de pureza de álcool, beleza? Então ele é utilizado como combustível para veículos, matéria-prima de indústrias de tinta, solvente e vernizes, tá bom? O hidratado, obviamente, eu tenho que adicionar o quê? Isso mesmo, tá? Bom que vocês saibam, água, muito bem. Então 92,6% de pureza, beleza? O restante é só de água. Utilizado nas indústrias farmacêuticas, alcoquímicas, na produção de bebidas, produção de combustível, produto de limpeza, matéria-prima para vinagre e ácido acético. Lembrando, galera, alguém deve ter perguntado aí, eu sei que foi você que perguntou, eu posso pegar o álcool combustível e transformar em álcool hidratado? Não, beleza? Não pode fazer isso, tá bom? Teria que passar por alguns processos, tá? Antes de fazer isso. Então, uma coisa que está em questão no momento, eu sei que todo mundo falou, ai que saco, Pedro, novamente, eu estou cansado de escutar isso na televisão, mas vamos lá explicar agora o que tem a ver o álcool e o Covid-19.
muita coisa. Como vocês já viram, nossas estantes do mercado, elas foram esvaziadas, beleza? Neguinho fazendo aí na internet, fazendo álcool gel com gel de cabelo. Essas questões, tá? Então vamos abordar aí uma das primeiras questões. O uso do álcool na asepsia contra o coronavírus, tá? Isso é muito importante para que vocês entendam e reproduzam com seus colegas, familiares, beleza? Então é uma coisa que vai somar o conhecimento de vocês. Temos aqui então o etanol, o que a gente conhece como álcool etílico. Esse mesmo etanol que a gente tanto usa como anidro, beleza? Para lá o combustível, como a gente utiliza o álcool hidratado para a gente poder higienizar as mãos, beleza? Show? Então temos aqui um outro tipo de álcool que é o álcool 2-propanol ou álcool isopropílico, né? Um álcool que tem ligação com 3 carbonos, beleza? Então aqui tem um carbono invisível aqui, tá bom? Então esse álcool isopropílico, algumas pessoas conhecem ele. Conhece pelo fato de que quem trabalha com tecnologia, né, quem trabalha lá para poder limpar alguns tipos de hardware, utiliza o álcool isopropílico para poder limpar esses materiais eletrônicos, tá bom? Então vamos nos prender à questão por que o álcool é utilizado para asepsia contra coronavírus. O álcool etílico a gente conhece, né, que é o álcool hidratado, né, ele é muito eficaz para o vírus. Agora, o 2-propanol, ele é muito eficaz para bactérias. Pum! E agora, Pedro, não entendi. Pensei que tudo era álcool. Não, nem tudo é álcool que vai matar o vírus. Então eu tenho uma certa quantidade, um certo tipo de organização de álcool que ele só vai ser eficaz só contra bactérias. Outras só vai ser eficaz contra o vírus, tá bom? Isso eu vou dar link a uma questão bem interessante, que se fala sobre ligações químicas, né? As ligações intermoleculares, como eu já tinha falado lá na videoaula ao vivo, tá bom? Então aqui eu vou dar uma pincelada sobre as ligações intermoleculares. Lembrando que eu só vou aprofundar intermoleculares nas próximas aulas, tá bom? Então temos aqui, olha só, repara que o álcool etanol, né, eu tenho 2 carbonos aqui, tá vendo? Esse carbono aqui, ele precisa fazer mais alguma ligação? Não. Tem alguma nuvem de elétrons sobrando? Também não. Então eu posso dizer que esse carbono aqui, ele é apolar, beleza? Esse carbono aqui, ele precisa fazer mais alguma ligação? Não. Tem alguma nuvem de elétrons sobrando nele? Também não. Então esse carbono aqui também é apolar. Então essa cauda que temos aqui, ó, vou tentar pegar a caneta. Vamos lá. Essa parte daqui, né, para cá, é uma parte que eu vou chamar de quê? Apolar. Vou botar esse A bem feio aqui, tá bom? Apolar. Repara que o oxigênio tem nuvens sobrando, beleza? Se o oxigênio tem nuvens sobrando, né, tem elétrons sobrando aqui, que ele pode fazer ligação dativa, então essa parte aqui eu vou dar uma parte que vou botar um P bem feio aqui, ó, polar, beleza? Então, Pedro, quer dizer que o etanol ele tem parte polar e parte apolar. Qual é a parte polar do etanol? É a parte que tem a hidroxila, beleza? Que é o OH, principalmente o oxigênio, tá bom? Então é a parte polar. O outro lado é a parte apolar, porque olha só, não tem nenhuma nuvem sobrando. Show? Vamos tentar apagar isso aqui. Apagar. Pronto, show de bola. Então, e essa propriedade torna com que o álcool etílico seja eficaz contra o vírus. Eu vou explicar por quê.
E o isopropílico, você vê que também tem parte apolar, beleza? Tudo bonitinho. Mas a gente vai ver, a partir deste momento, como que o álcool, na verdade, o etílico, né, que é o etanol que a gente utiliza, ele é mais eficaz. Não vou entrar em questões de biologia, porque isso é coisa de Dudu, tá bom? Mas eu vou relembrar sobre o vírus, tá bom? O vírus nada mais é que é um ser aonde que ele tem conteúdo genético, e esse conteúdo genético, material genético, ele tem um capsídeo, que é uma capa cheia de proteínas, tá vendo? Cada bolinha dessa daqui é uma proteína, então isso tudo aqui vai formar um capsídeo, onde vai proteger o material genético, tá bom? Então, tornando aí o nucleocapsídeo, tá bom? Então, a gente pode dividir dois tipos de vírus. Eu tenho os vírus não envelopados, aonde eu só tenho o material genético e o capsídeo, beleza? Que é formando aí o nucleocapsídeo. Como também eu tenho os vírus envelopados, aonde eu tenho a presença de um envelope, que é de uma bicamada lipídica, beleza? Muito interessante, Pedro, mas o que isso daqui soma com etanol? Muita coisa, tá? Aqui, esse envelope, galera, né, os vírus envelopados é o exemplo do Covid, tá bom? Desse vírus do Covid-19. Então, esse envelope, como é uma bicamada lipídica, lipídio ele é feito de gordura. Gordura é apolar, beleza? Gordura tem presença de compostos apolares. Logo que, quando eu coloco o etanol, ele tem parte apolar, não tem? Como a gente viu. Então, o que essa parte apolar do etanol vai fazer? Vai se conectar a esse envelope. Então, em química, a gente fala que semelhantes se dissolvem. Então, como eu tenho parte apolar ligada com a bicamada com a camada lipídica do envelope, que é apolar, eles vão se dissolver, beleza? Eles vão reagir e vão se dissolver. Com isso, quem vai ficar exposto? O capsídeo, o núcleo capsídico, beleza? Esse núcleo capsídeo, ele vai se conectar com a parte polar do etanol. Quando se conecta com a parte polar do etanol, ele vai começar a se dissolver e esse material genético vai ficar exposto ao meio ambiente. Aí onde a gente utiliza a água para poder retirar. Ou se você está só utilizando o álcool, aquele álcool você vai ter que esfregar corretamente e com isso você está expondo para o meio ambiente esse núcleo, né, esse DNA do vírus, tá bom? Então, olha só, parte apolar do etanol se conecta com o envelope, que é feita de lipídio, beleza? Então, os semelhantes vão se dissolver, ou seja, apolar com apolar vai se dissolver. Aqui no capsídeo vai se conectar a parte polar do etanol e com isso vai ficar exposto o código genético do vírus e com isso vai morrer, beleza? Então o álcool promove a desnaturação das proteínas e a remoção dos lipídios dos envelopes, tá bom? Acho que deu para vocês entenderem. Qualquer coisa vocês mandam para mim, tá? Ah, não entendi isso aqui, mas beleza. Então é uma coisa que geralmente, né? Geralmente não. Esse ano eu não sei se pode incluir isso em questões relacionadas ao Enem, tá? Mas vocês já vão estar bem instruídos. Então, Pedro, por que eu não utilizo o etanol puro? Eu vou pegar agora um etanol puro de 96%, né, e vou utilizar para lavar a minha mão. Pelo fato de que se você coloca o álcool 96%, tá? 96%, esse álcool ele é muito volátil. Então a tendência dele se transformar
em gás, né, dele passar para o estado gasoso, é muito grande. Então, qual é a função que vai ter aqui? Nenhuma, beleza? Porque antes de chegar aqui, praticamente não existe mais o álcool. Deram para entender? Então, é necessário, sim, que esse álcool puro ele seja diluído para que aconteça ligações de hidrogênio, tá? Lembrando, as ligações de hidrogênio só podem ser feitas através da molécula FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligados a quem? Ao hidrogênio, se é uma ligação de hidrogênio, beleza? Quanto mais ligações de hidrogênio fizer, mais difícil esse álcool vai se transformar em gás, mais difícil ele vai ser volátil, beleza? Por isso que a gente tem que pegar o etanol puro de 96% ou de 96%, e a gente tem que adicionar uma certa quantidade de água para que ele caia para 70%, que é o mais correto, e ele não é tão volátil, beleza? E que vai conseguir retirar essa bicamada lipídica, beleza? Então, um dos problemas da utilização do álcool também é o ressecamento das mãos. Isso é um grande problema. A gente toda hora está passando álcool na mão, mas ninguém está se tocando que o álcool causa desidratação pelo acúmulo de ligações de hidrogênio. Então, acontecem micro-rachaduras na mão. Esse é um grande problema, porque aí é uma porta de entrada para vírus e outros tipos de bactérias também, né? Outros tipos de vírus e outros tipos de bactérias, tá bom, galera? Então, é muito importante que utilize, sim, o álcool, né? O álcool diluído, obviamente, a 70%, e também utilize, né, um álcool hidratante, ou, na verdade, algum hidratante depois da utilização do álcool, tá? Para poder continuar essa hidratação na mão, tá? Então, a gente tem aqui, uma atividade germicida quando eu tenho 70% em peso. Eu já havia falado com vocês sobre a diferença que tem lá na embalagem sobre 70 graus e NPM, né? Ou 70%. Beleza, galera? Eu falei com vocês há uns vídeos atrás sobre isso, quando eu estava falando, acho que de soluções com vocês. Então, essa concentração em NPM é a concentração de massa por massa. Ou seja, eu tenho 70 gramas em 100 gramas, 70 gramas de álcool em 100 gramas de água, beleza? Então, é dessa forma. Eu tenho 70 gramas em 100 gramas de água. Quando eu falo de GL, que é o Gay-Lussac, né, que é o grau de Gay-Lussac, eu falo que ele está diluído, né, em volume. Então, está de volume para volume. Ou seja, é 70 mililitros para 70 mililitros para 100 mililitros de água. Então, é 70 mililitros de álcool para 100 mililitros de água. Beleza? Ou seja, se você colocar na ponta do lápis, são 70 ml de... Desculpa, galera, não de água, é de solução, tá bom? Então, é 70 mililitros de álcool para 100 mililitros de solução. Ou seja, você tem 70 mililitros de álcool e você tem 30 mililitros de água, beleza? Formando isso tudo, se você colocar 70 mililitros de álcool e 30 de água, forma 100 mililitros de solução, beleza? Vamos continuar. Temos aqui, só confirmando com vocês, para vocês observarem sempre a embalagem, tá? Não acreditem em embalagens que vai estar assim, 99,9% de chance de eficácia contra as bactérias. Beleza? Contra as bactérias. Beleza? Vírus não é uma bactéria, tá bom? Então, a maior parte dos álcoois em gel que estão vendendo com essa marquinha,
né, 99,9% de eficácia contra bactérias. Mas só que procurem utilizar o álcool com 70 a 75%, tá, de INPM, beleza? Esse é a medida certa com atividade germicida, tá bom? Abaixo disso ou maior do que isso, não adianta, tá bom? Utilizando agora em GL, se você viu ali em GL. Em GL tem que estar entre 76,9 a 81,4, né, graus de Gay-Lussac, tá? Isso vai estar escrito bem aqui na embalagem. Deixa eu ver se essa embalagem daqui tem. Olha só, essa embalagem daqui ele é 46 graus de NPN. Serve para a gente utilizar como para desinfetar a mão? Não. Beleza? Agora olha aqui embaixo, esse álcool aqui, ele é 70% INPM, que é massa por massa, tá? E 77 graus GL, Gay-Lussac, né, que é por volume. Então ele sim tá correto para evitar o Covid, tá bom? Higienizar as mãos. Então a gente sai desse quadro de Covid, a gente entra agora novamente para a nossa matéria, tá? Classificação dos álcools. A gente tem dois tipos de classificações, tá bom? Temos aqui quanto à posição do grupo hidroxila e também temos quanto ao número de hidroxilas, tá? Então temos o álcool primário. O álcool primário é porque ele está ligado ao carbono primário. Pedro, quem é o carbono primário? Como que eu sei? É aquele carbono que está ligado com apenas um carbono. Então eu tenho aqui um álcool primário. O nome desse composto aqui é o etanol, tá? Temos o álcool secundário, né? Que é o álcool, que é a hidroxila ligado ao carbono secundário. Quem é o carbono secundário? É aquele carbono ligado a dois outros carbonos, beleza? Então, carbono secundário. Eu tenho aqui o propanol, o 2-propanol, tá? O álcool terciário, né? Que é a hidroxila ligado ao carbono terciário. Quem é o carbono terciário? É o carbono ligado a 3 outros carbonos, beleza? Então, temos aqui uma outra classificação, que é quanto ao número de hidroxila. Tá? Temos, quando eu vejo só uma hidroxila, eu chamo de monóico, beleza? Quando eu tenho 2 hidroxilas, dióico. Quando eu tenho 3, trióico. Quando eu tenho 4 ou mais, poliálcos, beleza? Então, diálcos, triálcos, poliálcos, beleza? Vai depender da quantidade de álcools que a gente encontra, tá bom? Temos um tipo de gordura bastante interessante no nosso organismo, que é o triacilglicerol, tá? Ele é de grande importância para o metabolismo de lipídios, lá quando o Dudu for falar de bioquímica, tá bom? Então, ele vem daqui dessa estrutura, tá bom? De triálcool, né? Nomenclatura dos álcools, né? Como que é? A regra normal do hidrocarboneto. Vejo a quantidade de carbono, coloco. Qual é o tipo de ligação que está acontecendo? Coloco. Agora eu vou modificar o O pelo OL. Essa estrutura aqui, eu só tenho um carbono, então vai ser metanol. Tenho 2 carbonos, só tem ligações simples. Temos etanol. Temos 3 carbonos e somente ligações simples, tá? Temos aqui o propanol, tá? Temos 3 carbonos aqui bonitinho. Olha só, agora está no carbono secundário, tá? Então eu vou ter que o quê? Verificar a contagem. A minha contagem foi daqui, foi da esquerda para a direita. Pode começar pela direita da esquerda? Pode, sem problema. Tá no meio, beleza? Então aqui eu tenho o 2-propanol, tá? Ou propan 2-ol, beleza? Esse 2 está simbolizando no carbono 2, eu tenho uma hidroxila, né, que seria o álcool. Temos essa outra estrutura, a minha contagem, eu posso contar da esquerda para a direita? Não, tem que ser da direita para a esquerda, porque está mais próximo de quem? Da função, tá? Então fica 1, 2, 3, 4, então eu tenho o butenol, tá? Nomenclatura, but, 4, 2, no carbono 2 eu tenho uma estrutura que é insaturação,
E 1, porque no carbono 1 está localizado a hidroxila. Aqui eu tenho de cadeia fechada, né? Então temos aqui o ciclobutanol. Temos aqui cadeia aberta, temos agora 2 álcoois. Então o que vai acontecer? Etano 1,2 de duas estruturas que se chama álcool. Então diol 1,2 diol, tá? Ou etan 1,2 diol, tá? Aqui eu botei um nome, supostamente, que é na natureza, que é o glicol, tá? Faz parte também do metabolismo de lipídios, tá bom? Isso você vai aprender lá com o Dudu em biologia, tá? Temos aqui outro que é um triálcool. Então eu tenho propano 1,2,3 triol, a famosa glicerina, tá? Temos também um parente do álcool, que é o fenol. O fenol ele é caracterizado por ter um anel aromático ligado diretamente a um álcool, a uma hidroxila. Então ele deixa de ser um álcool para se transformar em um fenol, tá? Fenol do nosso dia a dia. Ele é extraído completamente da natureza, basicamente do alcatrão e da hulha, tá? Lembrando que isso daí são minérios próximos do hidrocarboneto, tá bom, galera? São compostos solúveis em água, tá? São pouco solúveis, na verdade, são pouco solúveis em água, são sólidos, incolores, tóxicos e apresentam caráter ácido fraco. Utilizados nas indústrias, na fabricação de perfumes, de resina, vernizes, tintas, adesivos, cosméticos, corantes e explosivos. São bactericidas. Nas fazendas usam-se uma mistura de fenol, orto, meta e paracresol. Esse nome aqui é difícil, né? Mas vocês vão saber quem é o paracresol, tá? Fenol para asepsia, ele foi proibido por ser corrosivo, então utilizava há muito tempo ele também como asepsia, tá bom? Até mesmo utiliza também em cachorro, né? Algumas vezes quando o cachorro está com bicheira, né? Então coloca aí esse tipo de fenol, o paracresol, na verdade. É venenoso quando ingerido. Então nada mais é que o paracresol é esse carinha aqui que a gente conhece como criolina, tá bom? É chamado de paracresol, o nome químico dele, tá bom? Temos aqui alguns outros exemplos com presença de fenóis, tá? Que é utilizado também como bactericida. Eu tenho o eugenol, tá? Que é extraído do cravo da Índia e também do anis estrelado, tem a presença de eugenol, tá? E temos o timol, que é extraído aqui do orégano, tá bom? Então, nem tudo é venenoso, tá bom? Temos aí as nomenclaturas dos fenóis, tá? Lembrando, a nomenclatura do fenol é muito básica, tá bom? Então, sempre quando eu vejo uma hidroxila ligado diretamente a uma cadeia aromática, então eu tenho aqui hidroxi, por ser a hidroxila, hidroxi, o nome do grupo mais benzeno. O nome desse indivíduo aqui, o nome dele é hidroxibenzeno, beleza? Ou fenol, beleza? Você pode usar uma quando pode usar outro, tá? O nome usual seria fenol, o que mais a gente vai utilizar é o fenol, tá? Seria o nome usual. Esse outro, então eu tenho 2,3 dimetil, porque eu tenho duas estruturas iguais que são metil, fenol, tá? Outra nomenclatura, eu tenho aqui 3,5 dimetilfenol. Outra nomenclatura, 2 hidroxibenzeno, tá? Lembrando que o usual seria orto-etilfenol. Por que orto? Lembra da posição orto-meta para?
Então, olha só, a hidroxila está aqui. Se eu tenho nessa posição de 1 para 2, é orto. Se eu tenho de 1 para 3, é meta. Se eu tenho de 1 para 4, é para. Beleza? Quem tem dúvida, retorna lá na nomenclatura, na videoaula de nomenclatura. Nesse outro, eu tenho então o 1,2 de hidroxi, porque duas estruturas que são iguais, hidroxibenzeno. Aqui eu tenho 1,3 de hidroxibenzeno. Temos o outro, 1,4 de hidroxibenzeno. Temos esse outro com núcleo condensado. Temos o alfa-hidroxinaftaleno. Lembrando que a posição norte e sul eu coloco alfa. A posição leste-oeste, né, direita e esquerda, né, eu coloco aqui como beta, tá bom? Outro exemplo, olha só, agora na direita. Se está marcado na direita, então é beta. Então é beta-hidroxinaftaleno. Voltei para o mononuclear. Então eu tenho aqui o metacresol, ou 1-hidroxi-3-metilbenzeno, tá? Ou meta-metil-fenol, tá bom? Temos o outro, o ortacresol, ou 1-hidroxi-2-metilbenzeno, e esse outro também, beleza? Continuando, eu tenho aqui outro indivíduo que se chama éter. Desculpa pelo vídeo estar muito longo, tá, galera? Mas, vamos lá. Então, temos o éter. O éter, na verdade, ele é um composto aqui desse R, é um radical, que é um hidrocarboneto, e aqui é um outro radical, que também é um hidrocarboneto. Então, existe um oxigênio no meio de uma cadeia, que é hidrocarboneto. Então, um dos mais comuns é o éter etílico, tá? Que é encontrado nas farmácias, né? Já foi, né, encontrado nas farmácias, tá? Como éter sulfúrico, éter dietílico ou etoxietano. É um líquido incolor e de cheiro muito característico, cheiro típico de hospital, tá bom, galera? Possui propriedades a extrema volatilidade, a temperatura de ebulição tem aí de 34,6 graus Celsius. Ele é mais denso que o ar, logo ele consegue ficar mais embaixo, beirando o solo, então ele pode intoxicar sim alguns tipos de solo, tá? Ele é altamente inflamável em contato com oxigênio, tá? E ele era usado como anestésico há muitos anos, tá bom? Então, alguns dentistas para extrair dente, né? Alguns médicos também utilizavam, não, principalmente os dentistas utilizavam o éter etílico para usar como anestésico, mas viram que, na verdade, causava muitos danos, né, à pessoa, tá? Como tontura, até mesmo irreversibilidade do estado normal, tá? E ele também foi parado de comercializar nas farmácias, pelo fato de ser usado como refino de cocaína, tá? Com a ajuda da acetona, o éter etílico era utilizado para refino de cocaína, tá bom? Outro éster não muito conhecido, mas eu coloquei aqui para vocês, que é o éter de petróleo. Então é um éter que vem da mistura de um hidrocarboneto, pode ser de um pentano e de um oxano, tá? Ele é muito utilizado, né, em lavagens a seco, né? Acho que vocês já devem ter visto isso daqui, e como desengraxante, tá bom? Para remoção aí de adesivos, tá? E também de graxas, tá? A nomenclatura dele vai partir do menor grupo, você vai adicionar oxi e depois você vai adicionar a maior cadeia. Desses dois lados, quem é a maior cadeia? Esse lado ou esse lado? É o lado direito ou o lado esquerdo do oxigênio? Tanto faz, correto? Então, o nome dele vai ser metox-metano. Nesse lado aqui, quem é maior? O lado esquerdo do oxigênio ou o lado direito do oxigênio? O lado esquerdo. Então vai ser o lado... quer dizer, quem é o menor? O menor é o lado direito. Então, se o menor é o lado direito, então vai ser metox
etano. Desse lado, quem é maior? Viu que é a mesma coisa, então vai ser etoxi, etano. Desse outro lado, quem é maior? Então aqui vai ser fenox, benzeno, beleza? Do outro lado, aqui mais embaixo, eu tenho aqui, quem é maior? Esse lado ou esse lado? Esse lado, provavelmente. Então o nome dele vai ser fenox, metano. Desculpa, galera, desculpa. Menor é deste lado, então eu tenho metox, benzeno, tá? Desculpa. Temos aqui o último exemplo, que é esse lado. Então, quem é menor? Esse ou esse? O menor é esse. Então, vai ficar metox, ciclopentano, tá bom? Foi? Então, a nomenclatura de éter é o menor, ox, maior, beleza? Por fim, temos os haletos orgânicos. Quem são os haletos? Tá? Os haletos são aqueles indivíduos que são halogênios. Tabelinha periódica de vocês vão ver que é a 17ª coluna, que são os haletos, tá bom? Os halogênios, quer dizer. Então, eu tenho ali flúor, cloro, temos bromo, iodo, astato. Então, todos esses fazem parte da família dos halogênios. Então, é um radical, que é um hidrocarboneto normal, ligado a quem? Ligado a um haleto, ou um halogênio. Ou é um aromático, tá? Esse ar é de aromático, ligado ao quê? A um halogênio. Esse X seria um halogênio, tá? Coloquei exemplos de alguns haletos no nosso dia a dia. Então, temos aqui o tetracloreto de carbono. Tá? Então, esse carbono que está ligado a 4 cloros aqui. Ele é muito utilizado, né, ele foi, na verdade, muito utilizado como reagente em química sintética, na produção aí de plástico, né, de polímeros. Temos o agente, ele foi também utilizado como agente extintor e refrigerante. Não é refrigerante que a gente toma, mas refrigerante de refrigerar, qual é o nome daquilo, gente? De geladeiras, né, freezers e tal. São insolúveis em água, tá? Por que ele é insolúvel em água, galera? Agora a gente vai levar agora num contexto. Por que ele é insolúvel em água? Vamos comprovar que ele é insolúvel mesmo? Para ser solúvel em água, ele tem que ser polar, correto? Foi? Ele tem que ser polar. Repara aqui numa coisa. Vamos verificar se essa molécula aqui é polar. O cloro está na 7A, logo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui que ele faz. A mesma coisa aqui, beleza? Vou desenhar aqui as 7 bolinhas. Vou desenhar 6 porque a 7ª está lá fazendo ligação. Repara, galera, que ele é apolar pelo simples fato. Tem alguém mais forte aqui? Não, tá todo mundo igual. Então tá todo mundo puxando o carbonozinho aqui bonitinho. Então a energia tá indo para lá, tá vindo para cá, tá vindo para cá, tá vindo para cá. Então o momento resultante aqui é igual a 0. Então ele é um composto apolar. A água, pelo contrário, olha, a água está aqui, H2. Estou tentando desenhar com o mouse, tá, galera? Então tá bem complicado aqui. Então, beleza? Então eu tenho H2O. Repare que tem 2 nuvens sobrando, então a energia está indo em direção ao oxigênio, tá bom? Então aqui, o momento resultante daqui vai ser diferente de 0. Logo, a molécula de água ela é uma molécula polar. Então, nunca que o tetracloreto vai conseguir se solubilizar em água, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Bacana aí. Então, tóxico ao meio ambiente. Extremamente tóxico. Tá? Temos o outro que é o dicloro difenil tricloroetano. Esse xingamento todo tem um resumo chamado DDT.
Ele é usado como inseticida, tá? Ainda tem algumas marcas que utilizam como inseticida na produção de agrícolas e também inseticidas que a gente utiliza dentro de casa, tá? Ele é de extremamente baixo custo, tá? Foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Porque tinha alguns tipos de animais, tipos de insetos que picavam e causavam certos tipos de doença, então é utilizado sim o DDT para poder matar. Causa, na verdade, câncer e infertilidade, né? Hoje em dia diminuiu a quantidade de DDT nos inseticidas, mas ainda tem, tá? Temos o clorofórmio, né? Utilizado como solvente em extintores de incêndio e também utilizado como anestésico. Foi, na verdade, utilizado como anestésico, hoje em dia não é mais, tá? O clorofluorcarbono, que também eu acho que vocês devem conhecer, tá? O gás CFC, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, que é o gás que aumentava aí os impactos ambientais lá na camada de ozônio, beleza? Então temos aí o CFC, que é o clorofluorcarbono, tá? Foi utilizado também como gás de refrigeração. Alguns ar-condicionados utilizavam esse gás para refrigerar o ambiente, tá bom? E esse CFC ele foi reduzido, na verdade, quando teve aí o protocolo de Montreal, tá? A classificação desses haletos, né? Dos haletos, né? Quanto à posição dos halogênios. Então eu tenho monohaleto, né? Então eu tenho aqui um halogênio, que é o iodo ligado à cadeia, beleza? Então um halogênio na cadeia. Quando eu tenho 2 halogênios, então dihaleto. Quando eu tenho 3, trihaletos. Quando eu tenho 4, né? Quando eu tenho 4 não. Quando eu tenho halogênios ligados ao mesmo carbono, então eu tenho gêmeos, beleza? Ó, mesmo carbono, bonitinho. Quando eu tenho halogênios próximos, então ele é chamado de vicinal, tá bom? Halogênio bem próximo. Ah, por que não pode ser vicinal, Pedro? Porque aqui está o inverso. Vocês vão ver em isomeria que isso aqui faz grande importância, tá bom? Isso aqui também. Então, é bastante interessante vocês visualizarem a estrutura, tá bom? Se ele não é uma vicinal, se ele é um dialeto, tá? Quanto aos grupos substituintes, então eu tenho os haletos de alquila, tá? Que são halogênio que está ligado a uma cadeia aberta e saturada, e os haletos de arila, que é quando eu tenho presença de anel benzênico, tá? Arila, aromático, alquila, cadeia aberta, beleza? Temos nomenclatura dos haletos, né? Prefixo com o número de halogênios, o halogênio e depois o hidrocarboneto ligado ao halogênio. Lembrando, quem são os halogênios? Olha eles aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Estão todos aqui da 17ª coluna, tá? Qual é o nome desse indivíduo, tá? Eu tenho o nome, a quantidade de cloro, tá? Então cloro, seria monoclorometano. Só que não precisa colocar esse mono quando eu vejo um. Então pode colocar direto. Então posso colocar clorometano, tá? Temos esse outro exemplo, tá? Quando eu tenho 1, 2, 3, tá? 3 carbonos e temos uma ramificação, tá? Então aqui segue a ordem alfabética. Então 2 cloro, tá no carbono 2, 2 metil, a ramificação, propano. Aqui é a mesma coisa. Agora, galera, isso daqui é com aromático. Então eu tenho 2 estruturas que são cloro. O nome ficaria 1,3, então vai ficar 1, 2, 3, 1,3 de cloro benzeno. Esse outro aqui, agora eu tenho 2 halogênios. Vai seguir a ordem alfabética. Quem vem primeiro, bromo ou cloro? Tá? Então a gente vai colocar aí o bromo primeiro. Então vai ficar 1 bromo, 1 cloro, etano, tá bom? Prevalece a ordem alfabética, tá? Galera, espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Tentei fazer o máximo aqui, até mesmo de ligar essas questões do dia a dia de vocês, tá bom? E quem não entendeu pode enviar mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, tá bom? E até a próxima, galera. Tchau, tchau.